Talvez fosse o caso do Flávio Dino, no outro relator de outro caso dentro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, mandasse descobrir quem vazou, quem vazou para a imprensa os dados fiscais, que, portanto, devem ser protegidos, do Fábio Luiz Lula da Silva, o Fabinho, o filho mais velho do presidente Lula, porque eles vazaram, foram publicados em vários sites ontem. Vazamento de dados fiscais é crime. É crime. Eu sou ainda de um tempo em que as próprias CPIs, quando recebiam informações que continham informações delicadas, como, por exemplo, a declaração de imposto de renda de alguém, mas de alguém que estava sendo investigado, aquilo ficava trancado em cofre. Podia até um deputado ou outro que tivesse acesso àquilo ali cochichar para a gente, jornalista, que era que continha. Olha, chegou agora declaração de fulano de tal. Ih, parece que tem um rombo lá naquela declaração. Mas apenas isso, por cima. Agora não. Agora vazam dados protegidos pelo sigilo fiscal. E a quebra de um sigilo fiscal é crime de quem o cometeu, não necessariamente de quem o publicou, e fica por isso mesmo. O Flávio Dino ontem suspendeu a decisão da CPI do INSS, se eu não me engano, de, de quebra do sigilo do Lulinha e de outras pessoas. Foi um lote lá de 50, 60 pessoas, sei lá quantas, cujo sigilo foi quebrado por uma CPI numa sessão tumultuada. Você tem de. Isso é uma coisa muito séria. Você quer quebrar o sigilo fiscal? Você é de uma CPI, a CPI aprova aquilo ali. Tem que ser discutido caso por caso. Não é uma aprovação no atacado. Quem tiver sentado, está aprovado. Quem tiver em pé, e naquele tumulto, está aprovado, passou. Foi uma sessão polêmica e que deixou muito rabo solto, não é preso, é rabo solto. E o Flávio Dino disse: não pode ser assim. Não pode ser assim. Então eu cancelo todas essas quebras de sigilo. Aí entrou nessa quebra de sigilo do Lulinha, que por enquanto, até hoje, não é acusado por ninguém de ter recebido dinheiro desviado das aposentadorias dos velhinhos. Não, tem-se uma declaração de uma pessoa que foi lá na CPI que citou o Lulinha. Pronto, isso não é suficiente para você quebrar o sigilo fiscal de uma pessoa. Mas o que nós temos hoje, publicado em toda parte, é a declaração, pelo menos de movimentação financeira do Lulinha. De 2022 para cá, ele movimentou 17 milhões de reais. Aí depois você vai ver, movimentou, você tira de uma conta, bota para outra, não sei o que, soma no total ele movimentou 19. Mas ele tinha 19 milhões? Não, tinha 9 milhões. Tá legal. E é crime? Isso foi declarado no imposto de renda? Bom, a defesa diz que sim. E está aqui nas informações que me deram, ou na declaração de imposto de renda que me deram do Lulinha. Do Lulinha. Oi, mas vem cá, mas deram a declaração de imposto de renda, mas isso não é uma coisa, essa informação não é uma coisa protegida? É, mas deram e eu publiquei. Volto a dizer, não é conversa de velho. Eu trabalhava na Veja, não, tinha trabalhado, tinha saído da Veja, não fazia tanto tempo. Quando a Veja, em 1992, Fernando Collor era o presidente da República, estava sendo investigado por uma CPI por denúncias de corrupção, sob a suspeita de que era corrupto, usava dinheiro de sobra de campanha para poder tocar sua vida, não sei o quê, a vida da sua família. E, e a revista Veja consegue acesso à declaração do imposto de renda do PC Farias,
que era o tesoureiro da campanha do Collor, era o cara que manuseava todo o dinheiro do mundo, sobras de campanha, acréscimos de dinheiro dado por empresários em troca de negócios dentro do governo, enfim, um inferno. Só que, mesmo tendo tido acesso, um repórter da Veja, Kaique Nunes, conhecia e conheço ele. Mesmo o Kaique tendo tido acesso, ele teve acesso para copiar, não lhe deram uma cópia da declaração. Disseram, entra aí, olha, aqui está aqui, fica aqui trancado, copia a mão. E ele copiou e tudo. E no exame daqueles dados, a Veja concluiu uma série de crimes cometidos, ou de suspeitas de crimes cometidos pelo PC Farias. Mas bom, mas como é que vai publicar aquilo ali? Aquilo é sigilo fiscal, não pode. Qual foi o truque usado pela revista? Aconselhada, inclusive, por um jurista famoso de Brasília, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ou na época ministro, não me lembro, Francisco Rezec. Disse, não, é o seguinte, se essas informações, é como, as informações têm que ser lavadas. Elas não podem, a Veja, chegar e dizer, tivemos acesso, e está aqui, e por isso estamos publicando. Não, não pode. Temos de criar uma via para isso. Qual era a via? Não. Se essas informações tivessem chegado nas mãos de um parlamentar que tem imunidade e tudo, e chegado de forma anônima. Parlamentar fulano de tal recebeu anonimamente as seguintes informações e quer maiores explicações sobre ela. Aí a Veja publica. Aí pode. Aí não dá problema para a revista. Mas tinha que se encontrar um parlamentar disposto a lavar essas informações, a dizer que recebeu essas informações anonimamente. Sabe qual foi o deputado que se dispôs a isso? José Dirceu de Oliveira. Na época, ainda deputado, estou falando 92. O Lula se elegeu só em 2002. 92 era governo Collor, foi o último ano do governo Collor. Aí a Veja publicou, olha, o deputado Zé Dirceu de Oliveira recebeu as seguintes informações por meio de uma fonte anônima, que ele não sabe quem é, mas que dão conta aqui do que é da declaração de imposto de renda do PC Farias. Rapaz, é isso aí. Foi o que liquidou não só PC Farias, Fernando Collor, derrubado em seguida e tudo. Hoje não, hoje você vai ali na esquina e compra. E compra por preço barato. Cópia de declaração de imposto de renda de qualquer autoridade da República. E nem se tem. Sim, mas a imprensa não sabe que isso, vamos dizer, configura crime, é mais relevante interesse público. Por isso nós publicamos sem nem intermediário, não tem mais intermediário, como Zé Disseu. Publicamos. Sim, mas pelo menos mostra o que é que essas informações, no caso, por exemplo, essas do Lulinha, têm de espantoso, de escandaloso, que revelem irregularidades cometidas por ele. Porque no caso do PC Farias, a declaração de imposto de renda mostrava que ele vivia em desacordo com as suas fontes legais de financiamento. Mostrava uma série de irregularidades e derrubaram ele e o presidente Fernando Collor. As do PC, as do Lulinha, eu não vi até agora, a não ser o espanto. Oh, Lulinha movimentou 19 milhões de reais. Você pode movimentar de uma conta para outra e aí soma tudo, dá 19 milhões. Ou Lulinha tinha 9 milhões de reais. Sim, e daí? Isso está declarado no imposto de renda? Já foi apontado por algum órgão de fiscalização que aquela declaração de imposto de renda esconde crimes? Então você não pode. Então você não pode. Então provoca o espanto. Aí você, num país tão polarizado politicamente, tá vendo aí, viu a fortuna do Lulinha? Sim, qual é o problema que ele tem uma fortuna? Ele vai ter. Qual é o problema dele ter uma fortuna? Essa declaração está revelando que crimes?
Agora, se depois se descobrir que o Lulinha camuflou informações, roubou daqui, roubou dali, para poder ter esses 9 milhões de reais. Tem até uma parte desses 9 milhões de reais, quase 1 milhão, que foi doação do pai dele, o presidente Lula, para ele, Lulinha, a título de adiantamento de um pedaço da futura herança que o Lulinha terá. Não importa. Por que é que vai ter que se explicar sobre isso agora? Porque a sua declaração de imposto de renda foi violada. Pelo amor de Deus. Então, Flávio Dino podia, já que ele anulou a quebra desses sigilos todos, ele também podia pedir à Polícia Federal que agora investigasse. Como é que está? Como é que está aí? Não interessa se é Lulinha, se é o filho do Bolsonaro, que é o jornalista fulano tal, que é o Cicrano, não interessa. Em tese, não pode. Só a justiça pode quebrar esse sigilo. E ainda assim, cuidadosamente, sem torná-lo público, até que conclua que não. Aí tem muita safadeza aqui nessa declaração.